Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. O crente que conhece a Bíblia já deve estar temeroso. O pastor vai falar de Apocalipse hoje. O que será que vem por aí? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jesus. Amém? Quando você achar, diz amém. Apocalipse 19, de 1 a 12. Vamos ler até o 10. Eu quero dizer para vocês algo muito interessante. Paulo, quando ele prega, ele fala em Romanos 8:32, um texto muito conhecido, e todo talvez pastor já pregou Romanos 8:32. Eu já preguei também várias vezes. A Bíblia diz: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Sabe, Jesus Cristo, o vencedor. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre Jesus Cristo, o vencedor. Jesus Cristo, tem um cântico que a gente canta, que ele morreu, ressuscitou e é vencedor. Jesus Cristo, vencedor, nos ensina tantas coisas, tantos detalhes para a nossa vida. E Jesus Cristo passou como homem, não como Deus, momentos como eu e você passamos diariamente. Eu estava estudando a Bíblia e vendo momentos que Jesus passou nesta terra, que eu e você passamos. E a gente tem que aprender com ele hoje, como ele fez, para que a gente não erre, e talvez se a gente errou, que a gente corrija, e a gente acerte as arestas, e Deus vai ser glorificado. O livro de Apocalipse, queridos e amados, a Bíblia nos ensina tantas coisas profundas sobre a vida dele, e diz assim no versículo 1, capítulo 19, e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra, e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outras vezes disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se, adoraram a Deus que estavam assentados no trono, dizendo amém, aleluia. Vamos ler os 5 e os 6 todos juntos? E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia, regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Quem é esposa de Jesus aqui nesta noite diz amém. E foi-lhe dado que se te vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Amém? Para terminar, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teu irmão, que tem o testemunho. Olha a palavra testemunho, sabe o que quer dizer a palavra testemunho no original? O mártir, aquele que dá a vida por uma causa, aquele que se entrega por uma causa. Tudo isso que nós lemos até agora é por causa do testemunho. Jesus deu a vida por esta causa de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, diga comigo, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Ou seja, tudo que nós lemos, que diz respeito aos finais dos tempos, às bodas do Cordeiro, ao lugar onde todos estaremos com Jesus, quando Ele vier nos buscar, diz respeito ao poder de Deus, diz respeito ao poder soberano de Deus, e acima de tudo, a vontade soberana de Deus, porque existe duas vontades: a vontade soberana, que ninguém mexe, ninguém muda, nem a minha oração nem a tua muda, mas a vontade permissiva, que através da nossa oração Deus pode fazer ou não pode fazer, e nós podemos mover a Deus através daquela vontade permissiva, porque nós oramos e Deus vai trazer aquela realização quando a gente ora e Deus abençoa.
Esse não é o tema, talvez a gente possa trabalhar esse tema de vontade em outro dia. Mas o propósito da gente entender que tudo que fazemos e vivemos é por causa do testemunho de Jesus. Jesus fez algo para que eu e você pudéssemos estar aqui. Jesus passou por etapas para que eu e você pudéssemos estar aqui. E Jesus é o vencedor, amém ou não amém? Jesus o vencedor, ele passou por momentos tremendos. E ele deu testemunho. Testemunho no grego quer dizer dar a vida, quer dizer mártir. Ele deu a vida por uma causa, ele deu a vida por alguém. Este alguém é você, este alguém sou eu. E a Bíblia diz que este testemunho é o espírito da profecia, porque através da sua morte e ressurreição, aquilo que talvez ainda não iria acontecer, os caminhos já começaram a ser trilhados para que um dia pudesse acontecer. Então, quando nós vemos Jesus e depois lemos este capítulo, a Bíblia diz que os seus olhos são como de trovão, e as coisas vão falar das características dele, vão dizer coisas tremendas a respeito dele, e nós de fato cremos que somos vencedores. E o próprio apóstolo Paulo prega: em todas essas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. E o amor de Deus está no testemunho, porque deu a vida por mim e por você, porque se esvaziou de sua glória por mim e por você, porque se humanizou, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e veio em forma de homem, e deu a vida por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores. E o apóstolo Paulo, ele fala: eu sou o pior dos pecadores. E eu diria, se ele, apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, era pior dos pecadores, imagina eu e você. Talvez eu e você tomamos hoje o lugar do apóstolo Paulo. E o pior dos pecadores seja esse grupo que está aqui esta noite, que é dependente da graça de Deus, amém? Dependente do perdão de Deus, dependente do amor de Deus, dependente do poder sobrenatural que vem do Senhor. Quantos são pecadores? Diz amém. Amém? Talvez, se eu não tivesse com o microfone na mão, levantarei minhas duas mãos. Sou pecador. E nós somos pecadores, e a graça do Senhor nos alcançou, e o Senhor através do seu sangue nos perdoou. E quando nós somos cristãos, tem cristão que se acha santo. Não, nós estamos em processo de santificação. Nós somos pecadores, e a palavra de Deus diz: a minha graça te basta. Isso é tremendo, isso é o perdão de Deus, isso é a graça de Deus, e a graça é favor imerecido. Ah, pastor, mas um drogado lá, que mora lá perto da minha casa, o bandido, o outro, ele merece a graça? Se ele se arrepender, sim. O ladrão da cruz, ele ali recebeu da graça. Ele nem batizado foi para contrariar os princípios de doutrina, mas para dizer que Deus está acima de doutrina. E o Senhor diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque Jesus é vencedor, e quando ele é vencedor, eu digo para você, ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, ele garantiu sobre a minha vida e sobre a tua vida a vitória. E ele trouxe sobre a minha vida e sobre a tua vida a herança. E a Bíblia diz que nós somos participantes da herança com ele. E a Bíblia diz que tudo subsiste pela palavra dele. E quando ele venceu a cruz, ele nos deu a vida. E se ele nos deu a vida, o que nós podemos dar para ele? A vida. Pastor, mas se eu der minha vida para Deus, se eu der meu coração para Jesus, se eu der minha vida para o ministério, ainda vai ser tão pouco. Mas pelo menos faço pouco. Mas pelo menos dê o mínimo. Mas pelo menos dê o que ele te pediu, que é a tua vida para ele, a tua motivação, a tua prioridade, aquilo que é primeiro. Sabe por que as pessoas fazem? Elas dão tudo para tudo. E o tempo que sobra, dão para Jesus. A oração que sobra, dá para Jesus. A prioridade do carinho que sobra, dá para Jesus. Dá tudo para todo mundo, faz tudo para todo mundo, trabalha a semana inteira, soa a semana inteira, luta, e na hora que sobra, vai fazer as coisas para Jesus. Jesus, ele era o primogênito, irmãos. Sabe, ele é o primogênito porque ele venceu, ele deixou a sua glória. Sabe o que Jesus tinha, irmão? Sabe o que Jesus tinha, minha irmã? O poder de ser unigênito. E ele abriu mão de ser unigênito para se tornar primogênito. Pense nisso. Ele abriu mão de ser único, de ter toda a herança, de ter todo o poder do Pai para se tornar primeiro. E sabe quem são os demais? Eu e você, que somos pecadores diários.
Isso é para mostrar o grande amor desse Deus para conosco, a grande misericórdia e como esse Deus é vencedor. Quantos creem nisso? Diz amém. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor venceu na minha vida, venceu a minha vida, venceu a minha história na cruz do Calvário. Amém? Irmão, eu digo para você, fazer as coisas para Jesus é prazer. O dia que você faz as coisas para Jesus e aquilo se torna peso, alguma coisa você tem que rever. Porque as coisas para Jesus é prazer, ir para a igreja é prazer, adorar é prazer, buscar é prazer. Porque Ele carregou a cruz, Ele se esvaziou de sua glória e Ele não viu aquilo como um peso. Ele viu aquilo como prazer. E hoje eu vejo as pessoas falando, eu estou sentindo um peso no meu ministério. Me desculpe, irmão. Você tem que sentir peso no trabalho, porque ali é complicado, ali é o mundo, e o mundo jaz do maligno. Servir a Deus é prazer. O dia que você serve a Deus e não tem prazer e tem peso, é momento de reciclar. Aperta o F5 espiritual lá e faz uma atualização. Aperta o F5 espiritual lá e faz uma coisa diferente. Está sendo pesado, irmão. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Carregou a minha dor, a tua dor, o meu pecado, o teu pecado. Sabia o quanto eu ia ser pecador e você. E agora tem muita gente que diz, está pesado. Está pesado nada, irmão. Tem que estar leve, prazeroso. Aleluia. Por que é prazeroso? Porque eu faço para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o vencedor. Quantos creem? Ele é vencedor. Amém? Eu quero deixar para nós algumas lições de um vencedor. Se você quer ser vencedor como Jesus foi, Jesus não falou que a gente ia fazer obras iguais e maiores? Então nós íamos vencer. Ele não disse que em todas as coisas nós somos mais que vencedor? Então eu quero deixar para nós algumas lições de um vencedor. Você quer ser vencedor? Anota aí no teu coração, grave aí, ou depois você pega o YouTube e você vai assistir lá no YouTube, ou ouvir o áudio dessa pregação daqui a alguns dias. Primeiro ponto, o vencedor não nasce pronto. É isso que Deus estava falando comigo esses dias. Não nasce pronto. O vencedor, ele tem altos e baixos. O vencedor, ele para ouvir. O vencedor, ele precisa ter um F5 para reciclar. O vencedor, ele precisa aprender a discernir. O vencedor, ele precisa aprender que ele não sabe nada. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Quanto mais eu leio a Bíblia, que mais eu não sei. E se eu ler mais a Bíblia, eu vou dizer que mais eu não sei. Porque a Bíblia vai mostrando para mim, aqui digo eu, que mais eu não sou nada e Deus é tudo. Que mais eu não tenho nada, não conheço nada e Deus conhece tudo. E mais como essa oração que eu fiz, que tem base aqui bíblica de 10 textos bíblicos, no começo, no final do louvor, no começo da palavra, essa oração de adoração me mostra que mais Ele é tudo e eu não sou nada. Então o vencedor não nasce pronto. O vencedor, anote aí, o vencedor se constrói. O vencedor tem etapas. O vencedor se constrói. Sabe, irmãos, o vencedor, ele é algo tremendo. E as pessoas pensam que vencedor é igual a estamparia de hoje em dia. Você põe na máquina, sai pronto. Não, o vencedor é igual minha avó fazia, roupa de crochê. É um ponto por vez. É um momento por vez. Por quê? Porque o vencedor, a Bíblia diz que é de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. O vencedor, eu e você, temos que aprender com Jesus, o vencedor, que existem momentos e momentos. A Bíblia diz que é momento de falar, é momento de calar. Existem momentos que nós vamos ser confrontados. Os fariseus faziam parte, os saduceus faziam parte do ministério de Jesus. Jesus, ele foi um menino, Jesus foi um homem, Jesus foi um adolescente, Jesus foi ensinar no templo, Jesus foi aceito no templo, ora foi rejeitado no templo. Jesus na sua cidade fez muitos milagres, mas muitos não foram feitos por causa da incredulidade do povo. Então o vencedor, ele não aprende só quando as coisas vão bem para a vida dele, grave isso. O vencedor, ele aprende no meio das adversidades.
Se você e eu queremos ser vencedor, queremos ter um ministério vencedor, nós precisamos aprender no meio das adversidades. Quantos crentes, amém? Outra coisa que eu vejo é que o vencedor também, ele aprende na hora que ele senta. Porque hoje a vida é tão corrida, tão corrida, tão corrida, tão corrida, porque, irmão, você tem que sentar para ouvir, você tem que parar. É o que você está fazendo agora, parar para ouvir, parar para ser ministrado, parar. Mas eu digo para você, irmão, não é parar para ouvir qualquer um, é parar para ouvir a palavra de Deus e aquilo que vem do Senhor para a tua vida. Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você recebe naqueles grupos de WhatsApp que você tem, cuidado com aquilo que postam nas tuas redes sociais, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado para não estarem infectando a tua alma e te manipulando para você tomar uma decisão que te tire do propósito de Deus. Cuidado para você não ser envenenado espiritualmente. O vencedor nasce pronto, mas muitas vezes o diabo, o falso profeta, tenho falado sobre isso, ele não vai vir com um chifre na cabeça, ele vai vir de terno e gravata bonito, dizendo palavras persuasivas, dizendo palavras que vão agradar o teu coração, e no final vai trazer o espírito de engano e de encantamento. Sabe, cuidado com as pessoas descontentes. Se você pode motivá-las e conduzi-las a um conserto, glória a Deus. Se você não pode, afaste de mim aqueles que praticam iniquidade, porque uma pessoa descontente gera fruto descontente, uma pessoa desanimada gera frutos desanimados, uma pessoa doente gera frutos doentes. Ah, mas eu tive uma frustração lá. Mas espera aí, meu filho, vai lá, trata a tua frustração, não frustre ninguém é culpado, e ninguém tem direito de você ficar frustrando os outros, você ficar azedando o molho da macarronada dos outros. Se a tua macarronada está azedada, vai lá, joga fora, faz outra, mas não fica infectando, inflamando a ira do teu irmão. Jesus Cristo, quando foi oposto, os discípulos ficaram nervosos. Mas ele, em vez de falar, é isso aí, vão ficar nervosos, vão acabar com esse povo, Jesus falou, calma, calma. Ou seja, Jesus falou, o problema não é meu? O que vocês estão querendo tomar minha dor? Deixa que eu resolva essa parada. Vão seguir a vida de vocês, fiquem em paz, porque eu, como Senhor da tua vida, vou cuidar de tudo. Então o vencedor, irmão, ele toma cuidado com aquilo que ele ouve. Porque sabe, tem um ditado popular que minha avó me ensinou, que diz assim, que quem conta um conto, aumenta um ponto. E tudo que você ouve, muitas vezes não é aquilo. Sabia que quando eu atendo um casal, eu sei que tem 3 histórias. A história que o marido conta, a história que a esposa conta e a verdade. Sabia? Aí acontece que a esposa conta, coitada, ela é uma coitada. O marido, você ouve ele, você até chora, fala, irmão, meu Deus, vem morar comigo. Irmão, põe um quarto lá em casa, tem um colchão, vai lá dormir lá, irmão, você está sofrendo com essa mulher. Aí quando você vai ver a verdade, você vai ver que a mulher pôs uns pontos e vírgula, aumentou a história. Aquilo que era ponto final, ela fez virar ponto e vírgula, o marido aumentou um pouquinho, tirou, não é verdade? Aí acontece o seguinte, que o Espírito Santo vai mostrar qual é o caminho certo. E como aquele casal vai se corrigir? Quando eles entenderem que é o Espírito Santo que vai tratar, e eles como casal têm que ceder para poder serem vencedores como casal. E o casal vai ceder quando eles entenderem que eles não têm razão. Porque quando uma mulher chega para mim, pastor, mas eu tenho razão, e o marido diz, pastor, mas eu tenho razão, eu já penso assim, e Jesus? Jesus tinha toda a razão de não dar a vida por vocês, ele deu. Agora, para o casamento de vocês ficar firme, vocês têm que abrir mão da razão e acreditar na aliança que vocês têm. Porque se for defender a razão, todo mundo tem razão. Não teria razão? Não teria razão. Você não teria razão de fazer tanta coisa, mas você não ama. Cadê as mães aqui? Seus filhos já não pecaram contra você? O amor continua o mesmo. Você teria toda a razão e argumento, talvez, de não mais amá-los, não é verdade? Porque eles pisaram na bola, te traíram, mas vocês continuam amando? Por quê? Porque vocês abriram mão de uma razão para viver a vontade de Deus. Da mesma forma, Jesus abriu mão da sua glória
para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é Pai, porque Ele tem cuidado, porque Ele tem zelo e porque Ele tem proteção. Então nós, como cristãos, se queremos ser vencedor, precisamos aprender esse primeiro ponto: não nasce pronto. Diga para quem está do seu lado: vencedor não nasce pronto. Amém ou não amém? Outra coisa que eu vejo, irmãos, nesse momento, antes de entrar no segundo ponto, é um momento que o país vive de vacas magras. É onde muitos vão ter que entender que a vaca magra vai me produzir um tempo de vaca gorda. Ah, pastor, por quê? Porque o tempo de crise, para aqueles que estão em Cristo, é o tempo de maior oportunidade. É só você tirar o S da crise e vai ficar CRI. E Deus vai te dar criatividade para você produzir e ser abençoado. E você vai conquistar como vencedor o propósito de Deus para a tua vida. Ao invés de ser enganado e morrer espiritualmente, vai ser o tempo de maior abundância na tua vida. Quantos crentes, amém? Toma posse aí, em nome de Jesus. Segundo ponto: não despreze os começos. Jesus chegou naquele dia, lá na glória, no Calvário, no Gólgota, e Ele declarou: está consumado. Mas para chegar no Calvário, Ele precisou passar um dia pela manjedoura. Todo mundo não pode desprezar a sua manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Pequenos começos. Todo mundo começa a vida, um projeto, um plano, numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Momento de gestação. Talvez o teu casamento, a tua vida não encontrou a verdadeira vitória, porque ainda esteja na manjedoura. Muitas coisas têm que passar pela manjedoura. O Jesus que morreu e ressuscitou era o da manjedoura em Belém, ali naquele lugar, no templo, na igreja hoje chamada Igreja de Natividade, onde os pastores foram ali ver o nascimento dele. Um vencedor, ele chega no lugar de glória, no lugar de triunfo, e vamos levar uma bênção para a nossa vida, que é a bodas do Cordeiro, que Ele vai nos preparar pelo seu testemunho. Mas a gente vê Jesus como Senhor e Salvador, mas olhando Ele como homem, Ele precisou passar por uma manjedoura, Ele precisou passar pelo tempo do começo. Ou seja, ninguém nasce grande. Em nenhum projeto, nenhum ministério, em nada se começa grande. Tudo se começa, parece uma redundância, né? Mas do começo. Tudo se começa na hora onde a gente olha a manjedoura. Eu digo para você: não despreze os tempos de manjedoura na tua vida espiritual. Ah, pastor, mas se eu for mudar, se eu for fazer, ali eu já vou sair da manjedoura e já vou para o templo. Jesus com 0 e Jesus com 12. Mas espera aí. Não adianta sair para o templo se você pular a etapa da manjedoura. Uma criança, ela se pode se tornar um adolescente, mas primeiro ela tem que ser um bebê. Usamos o exemplo da filha da irmã Lília. Está aqui, ó, que bênção. 12 anos, né? 13 anos, ô glória. 13 anos, mas um dia passou, né, Anderson, pela maternidade. Ninguém chega no templo ensinando como Jesus, se não passasse por um processo de manjedoura. Pergunte para quem está do seu lado: como está a tua vida na manjedoura? Como está a tua vida na manjedoura? O tempo de começo, tempo de gerar. Sabe por quê? Porque tem gente que está na manjedoura e já quer sair de lá e já quer ir para a crucificação. Calma, calma, vai devagar. Você é um vencedor. Vencedor tem etapas, vencedor tem tempo, vencedor tem propósito. E tem coisas na vida que tem que passar pela manjedoura. Tem coisas na vida que tem que ser forjado. Eu gosto daqueles pais que chegam e forjam os seus filhos e fazem eles passar pela manjedoura. Eu conheço pais que poderiam chegar nos 18 anos do filho e dar um carro 0. Mas eu gosto daqueles pais que fazem o filho passar pela manjedoura. Fala: vai conquistar, eu vou te ajudar, mas você tem que conquistar, você tem que dar valor. Sabe por quê? Porque esse filho não vai ser um menino, vai ser um grande homem de Deus em todas as áreas. E homem de Deus com microfone é até mais fácil se forjar. O homem de Deus que Deus quer forjar é o homem de caráter do dia a dia, de segunda a sexta. Aquele homem que ninguém vê, que ninguém conhece. É ali que se forja o homem de Deus. É ali que acontecem as maiores experiências dos homens com Deus.
E talvez muitos falam, mas poderia ser diferente. Mas existem momentos que precisa ser assim. Precisa ter a manjedoura, precisa ter o crescimento. Talvez você poderia chegar para o teu filho, fazer um cheque, depositar na conta dele, fazer um DOC e dar o dinheiro para ele, mas você está fazendo ele conquistar. Há uma diferença entre conquistar e ganhar. Porque quando você ganha, irmão, sabe o que acontece? Você não dá valor. Mas quando você conquista, você valoriza. Quando você conquista, você sabe, eu suei para aquela reforma, eu suei para aquela etapa, eu suei para aquele casamento. Me lembro na época que o Marcelo casou, o menino estava trabalhando até. Pastor, eu preciso casar, eu preciso pagar as contas. Por quê? Foi uma conquista. Deus te abençoe. As conquistas fazem parte da nossa vida. Eu vejo que a manjedoura na vida de Jesus foi algo tão especial, que até os pastores foram lá honrar, e até os reis magos foram lá honrar, e deram para ele 3 tipos de oferta: ouro, incenso e mirra. Ouro quer dizer prosperidade, dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata, ou seja, ofertaram em dinheiro. Incenso, adoração, a Bíblia diz que a oração dos santos, a adoração dos santos é como incenso agradável às narinas de Deus. E mirra, que representa a unção que esmaga todo jugo. Olha que tipo de oferta ele ganhou na manjedoura. Ele na manjedoura era Jesus, o Senhor, o Messias, o enviado de Deus, o menino, aquele menino, mas eu digo para você, ele era o grande Deus da minha vida, da tua vida já ali. Mas mesmo assim, agora dizendo como homem, ele não desprezou a manjedoura. Porque assim como o Espírito foi lá e fez a Maria engravidar, Deus poderia fazer, se criar um menino já nascendo com 30 anos de idade. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. Mas uma das coisas que eu aprendo no princípio com Jesus, na sua vida como homem na terra, é que ele aprendeu e ensinou e viveu na prática, glória a Deus por isso, o passo a passo, o fé em fé e o glória em glória. Ele viveu aqui na terra passo a passo. Ele foi nenê, teve que tomar leite, teve que trocar fralda. Ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi homem. Mas da mesma forma, ele viveu de fé em fé, porque ele era Deus e porque ele tinha fé, e ele era o dono da fé, e de glória em glória, porque ele preparou o céu para mim e para você, e já está no céu para a glória de Deus. Um vencedor, ele cumpre etapas. Ah não, eu quero chegar no lugar da vitória, pastor. Assim, nunca vai chegar. E se chegar, cai logo. Porque o processo de você chegar no lugar da vitória tem etapas. Quantos creem, diz amém? O terceiro momento, para nós aprendermos, o vencedor. Quantos são vencedores aqui, diz amém? Pergunta para quem está do seu lado, você é vencedor? Ele disse amém. Diga comigo, terceiro ponto, o vencedor tem crises. Ah, eu sou vencedor, nunca vou passar. O vencedor tem crise. Ele mesmo falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que ele estava dizendo? Não estou preparado. Ele precisou passar por crise, porque em determinado momento ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali o diabo o tentou por 40 dias, confronto. Eu digo duas coisas aqui, crise e confronto fazem parte da nossa vida e da vida de quem quer vencer na vida. Ah, eu quero ter um ministério sem crise. Ministério suicida, vai se matar. Eu quero ter um casamento sem crise, casamento suicida, vão se enforcar e não vão ter sucesso. Tudo tem crise. Existe a crise, não existe? Em tudo existe uma crise. Jesus passou por crise, não passou? Até vamos dizer agora como Deus, você acha que ele não passou com crise? Em ser como o Senhor e sair para orar e voltar, os discípulos estão dormindo. Imagina a ira daquele homem. Imagina ele sair para orar e poder dizer, agora eu tenho um time de bênção, um time de homens abençoados. Na hora que ele volta, a cambada de sonolento, bando de dorminhoco, preguiçoso. Eu acho que alguns dos discípulos eram aquelas pessoas que gostavam, tio, de acordar 10 da manhã.
de segunda-feira e não gostava de trabalhar, e escovar o dente 2 da tarde. Acho que tem discípulos que não gostavam muito do dia a dia. Sabe aquelas pessoas que tiram a roupa num dia, vai pôr a outra roupa daqui 30 horas, fica um dia inteiro de pijama? Acho que tinha discípulo que era assim, irmão. Sabe por quê? Porque eles não gostavam muito de pôr a mão no arado. O próprio Jesus falou para ele, aquele que não põe a mão no arado não é apto para entrar no reino de Deus. E sabe, hoje tem muita gente que em vez de dizer, vamos pagar o preço, vamos fazer o que tem que fazer, vamos enfrentar a crise, fala assim, não, eu vou enviar uma palavra. Por quê? Porque hoje nós estamos no tempo de enviar e-mail. Mas eu quero dizer para você que Jesus enviou uma palavra, enviou, mas em um caso. Ou seja, 1% do ministério dele foi enviar a palavra, 99% ele foi até a pessoa e ele ministrou cura. Existem momentos que Deus vai falar, eu vou enviar uma palavra, mas tem momentos que nós precisamos ir até o enfermo, impor as mãos e eles vão ser curados. Porque hoje nós estamos na geração do enviar. Não, envia uma palavra. Que envia uma palavra, o que, irmão? Não é e-mail, não é Facebook, não é Instagram. Agora o pessoal está pensando que o milagre de Deus vai acontecer como a gente faz por e-mail. Não, tem momentos que Deus vai falar, envia uma palavra, amém, envia uma palavra. Mas tem momentos que Deus tem que falar, impõe as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Jesus disse envia a palavra uma vez só, mas ele disse que iria impor a mão e visitar pessoas, estar com as pessoas em todo o tempo. Atos 10:38. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder, o qual andando por toda parte fez o bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus não era preguiçoso não, andava por toda parte. E quem já foi em Israel sabe que andava lá, quer dizer andava, irmão. Não é andar daqui na rua de baixo. Então hoje as pessoas querem ter uma vida prática, sem crise. Você acha que Jesus não enfrentou o calo no pé, irmãos? Aquele sol, aquela sandália, aquele negócio batendo. Você acha que Jesus não enfrentou, talvez, dores físicas para poder andar e alcançar aquele povo? Você acha que Jesus não ficou irado, irmãos? Sabe, Jesus deve ter ficado irado, sim. Ele chorou, talvez também um pouquinho de ira. Ele já tinha ido 2 vezes na casa de Marta e Maria, sendo canal de bênção para aquele casal, para aquelas irmãs e para Lázaro. E a 3ª vez que ele vai lá, que Lázaro morre, ainda a mulher é tão corajosa, ousada, que põe o dedo na cara dele e fala, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Imagina a ira, ele vai falar, eu não devia ter nem vindo. Eu vim aqui para ajudar e ainda está reclamando na hora que eu cheguei? Você está querendo mandar no meu ministério? Jesus ficou irado. Jesus falou, amém, é chegada a minha hora. Ele agiu com paciência, o sangue abaixou. Mas vamos pensar literalmente, ele já tinha um relacionamento com aquela família devia entender que ele tinha mais coisas para fazer, mais gente para cuidar, muitos milagres para fazer, que o ministério de Jesus na terra não era exclusivo de Marta e Maria e Lázaro. Tanto que quando ele chega naquela casa, ele vai e ressuscita Lázaro, a vida continua, glória a Deus, aleluia. Mas sabe qual que é o problema de Marta e Maria e Lázaro? Se acostumaram com Jesus como homem, não viam mais ele como Deus. Ele depois recebe da graça de Deus e ministra cura e ressurreição para Lázaro. Mas Marta e Maria faltaram com respeito com ele. Vai chegar para Jesus, já pensou, irmão? Jesus chega na tua casa para tomar um café. Tem casa de um monte de gente para Jesus tomar café. E ele vai lá na tua casa, Carinho, tomar um café. E ele marcou com você e com o Alessandro tomar um café lá na tua casa 4 da tarde. E Jesus chega com todo o poder e glória, 4h15 na tua casa. Aí você fala, por que você chegou atrasado? Espera aí, irmão, você está recebendo Jesus. Jesus podia chegar meia-noite. Recebe ele de tapete vermelho e honra, porque ele é o seu Deus, é o teu Senhor. Então uma coisa que eu vejo, Jesus deve ter tido crise ao encontrar com esse tipo de pessoa. Porque eram pessoas que não entendiam o ministério dele, não respeitavam o seu ministério dele, a chegar ao ponto de fazerem mal para a vida dele. Tanto que, biblicamente, o dia que ele ressuscita Lázaro, foi a última vez que a Bíblia relata que ele visita a casa de Marta e Maria. Jesus deve ter pensado, eu fui bênção por um tempo, estive aqui 2 vezes, agora a 3ª, ressuscitei teu irmão, glória a Deus, aleluia, mas agora eu vou abençoar vocês, mas não vou voltar mais aqui. Por quê? Porque o vencedor tem crise.
Porque tudo na vida tem limite, até paciência. E existem momentos na vida que o ser humano ele tem que saber lidar e administrar os seus próprios conflitos e entender que Jesus é o Senhor da vida. E aqueles homens não entenderam Jesus como Messias, não entenderam Jesus como Senhor, ao ponto de, quando verem Jesus, não compreenderam a presença de Jesus, aleluia. Sabe que eu e você somos favorecidos pela graça de Jesus. Os discípulos não tinham a graça de Jesus, eles tinham a misericórdia. A graça veio após a sua ressurreição. Ou seja, eles tiveram a graça por pouquíssimo tempo. E depois na igreja primitiva, mas eu e você, se formos pegar em época de vida, tivemos muito mais do que Pedro, do que Paulo, do que os discípulos em forma geral e homens de Deus, a graça de Jesus. Por quê? Porque todos nós aqui nascemos após a sua ressurreição. Os discípulos não. Quer dizer que a minha vida por completo está debaixo da graça e a sua também. Quer dizer que eu tenho que compreender as crises com Cristo de uma forma muito mais tranquila. Porque quando eu tenho crise e tenho Cristo, eu entendo que Cristo vem me ajudar na minha crise e vem me fortalecer e me fazer ser um vencedor. Quantos creem, diz amém? O vencedor tem crise porque ele passa por momentos onde ele não se entende. Não é assim? Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, vencedor tem crise ou não tem? Tem. Paulo não foi um vencedor? Qual foi a última frase que Paulo prega? Combati, completei, guardei. E o homem que tinha dito: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Um vencedor tem crise de identidade com ele mesmo. Isso faz parte da nossa humanidade, para provar que todos nós dependemos de Deus e dependemos da igreja, que é a casa do Senhor, onde nós vamos buscar conselho e orientação e Deus vai ser glorificado. Quantos creem, diz amém? Quarto e penúltimo lugar, o vencedor é vocacionado à superação. Grave isso na tua vida. Você que está anotando aí, o vencedor é vocacionado a se superar. Jesus se superou. Jesus passou pelas suas crises e se superou. Jesus, ele superou os fariseus, superou Judas e venceu por mim e por você a morte. Ele tinha unção de vencedor. E essa unção está sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedor. Superação. A nossa irmã, a mãe da irmã Alice Belli, ela é uma irmã vencedora. É uma mulher que superou. É uma mulher que poderia estar numa vida, ou entregue a sua vida, já está até com o Senhor, mas ela venceu. Deus abençoa a vida dela. Eu conheço pessoas que têm menos problemas que ela, que já se entregaram. Essa irmã é uma vencedora. Jesus Cristo nos ensina que ser vencedor é superar os desafios. Superação faz parte da vida de um vencedor. Existem etapas na vida, talvez você, Guilherme, poderia até contar melhor para nós, uma prova de atletismo. O apóstolo Paulo fala de atletismo. Ele fala que todos correm por uma coroa corruptível, nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. Então você poderia muito bem preparar uma mensagem e pregar sobre isso, porque você sabe, você faz atletismo, o que o apóstolo Paulo pregou. Mas uma das coisas que é muito interessante é que quando Paulo prega sobre corrida, ele fala: todos correm no estádio. Ele começa dizendo assim: mas todavia só um alcança o prêmio. Isto quer dizer, de 10 é um que se supera. É 1% que vai representar a bênção de Deus, 10% é a minoria que vai representar a superação. E eu faço uma pergunta para você, você precisa responder para você, não para mim. Em que percentual você está? Na maioria que desiste e é derrotado, ou na minoria que vence e se supera? Existem, né, Guilherme, momentos no atletismo que você sai numa maratona e você sai na frente. Sair na frente talvez é muito melhor, é muito desafiador, mas você já está no pique,
e o teu emocional concorre em favor porque você está na frente. Talvez deve ser assim. Mas existem momentos que você sai atrás. Aí você precisa ter um pique, um fôlego e uma motivação a mais para poder vencer o seu adversário e chegar na frente. E é assim a vida cristã. A vida cristã, irmãos, nem sempre nós vamos sair na frente. Tem hora que nós vamos sair atrás. E o que vai nos fazer chegar lá na frente não é que a gente sabe correr, é a nossa motivação em ver um adversário ganhando espaço e a gente vai dizer: eu vou me superar, eu vou chegar até lá. Toma posse, eu profetizo sobre a tua vida. Você vai se superar, você vai chegar até lá. E você vai ter um gás tão grande que você vai olhar para o teu adversário, mesmo que ele seja aquele queniano, né, forte, e você vai buscar uma força que não sabe você de onde vem, vem de Deus, uma motivação que você vai correr e vai deixar o queniano para trás e vai ganhar a vitória. Por quê? Porque um vencedor, ele se supera. O vencedor é aquele que todo mundo diz: ele vai dar errado e ele dá certo. O vencedor é aquele que todo mundo diz: ah, não vai dar certo, viu? Já era não, vai ter a vitória, porque a vitória que vence o mundo é a minha fé, e em Cristo eu sou mais que vencedor. Quero declarar nesta noite que você é um vencedor, que você é uma vencedora, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos vencedor. E aí o que acontece? Acontece que nós não podemos parar no meio do caminho, porque se a gente para no meio do caminho, além da gente ficar em segundo, é perigoso a gente ficar em terceiro, em quarto, em último. Ou seja, nós não podemos parar no meio do caminho. Mesmo que a adversidade esteja sobre nós, nós temos que dizer: maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu vou vencer, essa adversidade é grande, mas o Senhor me dá os pés como os da corça, para andar em lugar alto. O Senhor me dá a visão de águia. Eu vou correr, eu vou vencer o segundo, eu vou vencer todos e vou chegar no lugar da vitória. Por quê? Porque o vencedor tem o quê? Superação. Grave isso no teu coração. Jesus, o maior exemplo de superação para nós, irmão. Venceu o fariseu, venceu os saduceus, venceu a humilhação, venceu a manjedoura. Ele tem poder, irmão. Você acha que ele precisava estar numa manjedoura sendo humilhado? Uma estebaria lá, com um monte de animal, com um monte de bicho. Imagina o cheiro daquele lugar. Deve ser assim mesmo. O irmão está fazendo essa cara assim. Deve ser um cheiro que embrulha o estômago. Mas Jesus venceu a manjedoura, venceu as etapas, se superou, porque Ele nos fez mais que vencedor. Aleluia. E último ponto para terminar: o vencedor vive para glorificar o Pai. O salmista Davi prega, Salmo 115: não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade. Paulo prega: aquele que se gloria, gloria no Senhor. O segredo de um vencedor, ele é dizer que tudo vem de ti e volta para ti com ações de graça. Ele pode ser até honrado, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra, mas glória e louvor ele devolve para quem lhe é devido. O segredo de Jesus é porque tudo ele dizia: isto é para a glória do Pai, isto é para a glória do Pai. E quanto mais ele glorificava o Pai, a Bíblia diz que mais o Pai era glorificado no Filho. Ou seja, quanto mais ele dava vida para Deus, mais Deus dava unção para ele. Ó glória, aleluia. Sabe o que eu aprendo? A mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem é mais importante que o mensageiro. O mensageiro passa. Diga para quem está do seu lado: o mensageiro passa, mas a mensagem permanece. Amém ou não amém? Viver para glorificar o Deus é entender a essência dessa frase, que a mensagem é mais importante que o mensageiro. Deus estava falando comigo isso ontem à tarde, quando eu cheguei em casa e estava estudando a palavra. A mensagem, ela permanece, independente de quem falou, independente de quem um dia falou, do que foi falado, ela permanece. Por quê? Porque ela é a vida de Deus, e um vencedor, ele está lá para levar a mensagem. Ele não está lá para ser lembrado mais do que a mensagem. O dia que o microfone for mais lembrado de quem usou o microfone, alguma coisa está errada. O dia que o pastor for lembrado mais do que Deus, alguma coisa está errada.
O dia que o mensageiro for mais exaltado do que a essência da mensagem, alguma coisa está errada. E eu digo para o teu ministério, você que vai participar da escola de pregação que a gente vai fazer em outubro, se você não fez inscrição, faz inscrição com a Lília, ainda hoje dá tempo. Nós vamos falar muito sobre isso. O dia que a mensagem sair do contexto da vida do verdadeiro mensageiro, a tua mensagem amassa e joga fora. Tanto que perguntaram a John Wesley, e com muita sabedoria ele respondeu, numa aula de pregação como nós vamos ter. Perguntaram para ele: pastor John Wesley, um sermão pode ser repetido? E John Wesley respondeu: se o sermão não pudesse ser repetido, ele não deveria nem ter sido feito. O sermão que não pode ser repetido, ele não deve nem ter sido feito. Porque as verdades de Deus, a mensagem, ela tem que ser pregada dentro de tempo e fora de tempo. E aquilo que é pregado é aquilo que entra, que transforma corpo, alma e espírito e transforma a vida. Mas sabe o que é o problema? Agora eu vou falar um pouquinho, das visões que as irmãs estão tendo. Que as irmãs da igreja, os irmãos estão tendo, com muita sabedoria. A síndrome de Nabucodonosor. Alguém me falou isso essa semana, não lembro quem foi. É tão importante que a mensagem fica mais forte que o mensageiro. Alguém me falou, eu não lembro quem foi, glória a Deus. Sabe o que é síndrome de Nabucodonosor? Altivez. Sabe o que as pessoas querem? Querem ser mais forte que a mensagem. Deus não deixa. Altivez, orgulho. Eu quero estar na frente, eu quero ser lembrado, eu quero ser importante, Quando você é você erra. Quando você glorifica Jesus, 100% de chance de você acertar. Ah, pastor, mas se eu for falar do meu testemunho com base no que Jesus fez, parabéns. Com base em você, mensageiro mais forte que a mensagem, está errado. A mensagem tem que ser exprimida. Vamos pensar que a mensagem é uma toalhinha molhada? O que você vive, o que eu vivo, a pregação que você prega no dia a dia, o que eu prego no dia a dia, o evangelismo que a gente faz, o que a gente é no trabalho, o que a gente em casa, é uma mensagem, não é? Porque a gente não prega só com aquilo que a gente fala, principalmente com aquilo que a gente é. Então vamos pensar, irmão, que é uma toalha molhada. Aí a gente vai espremer. A gente espreme. Se sair o nome de um homem, joga fora. Mas se sair óleo, se sair o nome de Jesus, toma posse e receba, porque é sobre a tua vida. Um vencedor vive para glorificar o Pai. Para terminar, olha que Paulo prega: quer vivamos ou quer morramos. Olha, tudo é para a glória do Senhor. Jó prega: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando eu vejo ele pregando, quer vivamos ou quer morramos, tudo é para a glória de Deus. Ou seja, eu tenho uma mensagem, mas a mensagem permanece. O mensageiro vai passar, porque mensageiro é igual a esse microfone. Se domingo que vem eu pregar com outro microfone, talvez você nem vai perceber, porque o instrumento é Deus. É Deus quem faz a obra. É Deus que é o Orebassuri Calamas. É o dono da obra, é o dono da tua vida. É Deus que vai prover todas as coisas. Sabe por quê? Porque você precisa mais do provedor do que da provisão. Ah, pastor, não, eu preciso da provisão. É meu trabalho que vai me dar o sustento. E se Deus quiser mandar de outra forma? Eu preciso mais do provedor do que da provisão. A provisão eu preciso, mas quando eu limito a provisão, eu digo: eu vou ganhar pela minha aposentadoria, ou pelo meu trabalho, ou pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu neto. Alguém vai me abençoar. Não, eu não vou limitar Deus. Eu vou dizer: Senhor, Tu és o meu Deus provedor. Eu não sei como, mas eu sei que na minha mesa não vai faltar nada. O Senhor me abençoará e tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Eu deixo essa palavra nessa noite no teu coração.